Bom, pessoal, a gente vai estar dando continuidade aqui, né, no aparelho Multislice. Então, eu tenho aqui, né, nessa geração Multislice, uma rotação contínua do tubo de raio-x, uma característica muito importante que já veio dos aparelhos da quinta geração, né, conforme vocês estão observando aí, conforme vocês estão acompanhando, né. Nós temos aqui também uma das características importantes aqui, que é a translação da mesa, assim como a rotação do tubo também, tá? Nós também temos dupla fileira de detectores, então, particularmente, é nessa tecnologia dos detectores que a gente tem a tecnologia multi-slice, tá? Nós temos aqui uma redução do tempo de escaneamento. Por quê? Porque quanto mais canais, menor o tempo. Então, quando eu coloco aqui, ó, quanto mais canais, o que que é canais? Canais é uma configuração de uma tecnologia aplicada nos detectores. Então, ou seja, quanto mais canais, né, menor o tempo de aquisição, tá? Então, ou seja, aqui, conforme vocês estão observando, tá? Deixa eu pegar só aqui um desenho de um detector. Eu pego um detectorzinho, um único só detector. Nesse detector, eu tenho a configuração dos canais. Então, eu tenho um detector que, se eu partir ele no meio com duas configurações, aqui eu tenho dois canais. Se eu partir ele aqui, eu tenho um detector com configuração de 4 canais, né? Eu tenho um detector de 8 canais, né? Assim como eu posso também ter um detector de 16 canais, de 32, 64, 126, 250, né? 252 canais e assim vai sucessivamente. 256 canais, desculpa. Então, quanto mais canais eu tenho, mais imagens e o menor tempo de aquisição. Quanto mais canais, mais imagens o aparelho vai me oferecer. E mais rápido será o tempo da aquisição desse exame. Então é muito importante, né? Porque inclusive dentro dessa tecnologia aplicada nos aparelhos de tomografia que nós temos aí, né? O, né? Que nós temos aí, né, a configuração desses canais, que é muito importante. E aí, automaticamente, eu posso aplicar uma quantidade menor, inferior de contraste. Se eu aplico uma quantidade inferior de contraste, com certeza eu tenho aí, né, eu consigo, né, diminuir particularmente as possíveis reações aos meios de contraste com esse paciente. Automaticamente eu tenho uma melhor qualidade de imagem, né? Por quê? Porque eu tenho um menor tempo de aquisição também, então, ou seja, tudo aqui é muito mais rápido, muito mais fácil, né? E esses aparelhos, eles são aparelhos, né, que nós temos uma tecnologia muito bem aplicada em relação a isso. Então, como nós temos aqui, conforme vocês estão observando bem, né, nós temos aí, né, uma quantidade bem reduzida na aplicação do meio de contraste, nós temos aí uma melhora na qualidade, né, desse, né, uma melhora na qualidade de imagem, né, para esse tipo de exame. Automaticamente, quando vocês observam, né, aqui, né, para esse tipo de aparelho, é muito importante que vocês tenham conhecimento que os aparelhos de tomografia de hoje, todos eles são classificados por meio dessa tecnologia de canais. Ah, tem tantos canais, né? E quanto mais canais ele tem, melhor, né, é aí o seu processo de, né, de formação da imagem, ou seja, mais rápido, mais imagens e o menor tempo para aquisição. Só para vocês terem uma ideia, enquanto um aparelho de tomografia computadorizada, né, de 8 canais, ele realiza mais ou menos uma média de 50 imagens da calota craniana, um aparelho, por exemplo, né, de 64 canais, ele vai gerar mais ou menos uma média de 250 a 350 imagens da calota craniana. É como se eu fatiasse, né, a calota craniana do meu paciente, por exemplo, em 300 pedaços. E aí dá para vocês terem uma ideia, né, do quanto realmente esse exame é detalhado, do quanto realmente esse exame nós temos aí um detalhamento maior. Isso é muito importante, pessoal, justamente porque quanto mais imagens eu tenho, melhor. Isso facilita e muito, né? Isso facilita e muito a, a né? Isso facilita e muito, né, o diagnóstico.
Então, nós temos esses aparelhos multislice que hoje eles estão no mercado, nós temos tecnologias aplicadas a ele, conforme eu falei para vocês, mas os aparelhos multislice, eles são aparelhos divididos por canais, conforme vocês estão vendo aqui, sim, dividido por canais, mas são canais de 4, 8, né, 16, 32 canais, né? O mais moderno, por exemplo, então nós temos aparelhos aí de 256 canais, e não só pela rapidez do exame, mas a tecnologia aplicada para as reconstruções de imagens 3D, conforme vocês estão vendo, que são imagens 3D coloridas aqui. Eu consigo ter uma imagem 3D colorida, conforme vocês estão vendo. Eu consigo ver bem a artéria aorta, né? A ilíaca esquerda, a ilíaca direita. Eu consigo ver a artéria renal. Eu consigo ver a artéria renal também. Então, eu consigo ter um bom diagnóstico aqui. Eu não quero ver as artérias, eu quero ver apenas o rim. Então, num clique só, eu apago todo esse emaranhado de artérias e acabo vendo apenas o rim. Como é, por exemplo, o próprio arco aórtico que vocês estão vendo. Isso, particularmente, conforme vocês estão vendo aí, é a tecnologia aplicada nos aparelhos de tomografia. Isso é muito importante porque é exclusivamente dentro do nosso próprio dia a dia que nós temos aqui que a gente consegue observar, né, o quanto é importante todo esse processo que vocês estão observando bem. Não só imagem externa, como a gente também tem uma boa exploração na parte interna anatômica também. Então, né, os aparelhos multislice, conforme vocês estão vendo, são aparelhos que, consequentemente, veio para, né, facilitar mais ainda todo o nosso processo, né, toda a nossa rotina de trabalho. Eu garanto para vocês que a partir do momento que vocês pegarem a rotina desses aparelhos multislice, eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês vão ter facilidade, né, para trabalhar com esse tipo de aparelho. Então, é muito importante, é fundamental que todos vocês tenham uma certa habilidade, que tenham ali um certo cuidado, porque olha só, eu falo para vocês que o que vocês precisam ter como conhecimento, na verdade, é o conhecimento operacional, o conhecimento ali do dia a dia. Porque operar esse tipo de aparelho não é difícil, não é bicho de sete cabeças. Nós temos reconstrução 3D, por exemplo, de uma calota, reconstrução 3D, por exemplo, da área cardíaca, reconstrução 3D, por exemplo, do joelho. Então, vocês conseguem ver que é uma reconstrução limpa, é uma reconstrução que chamamos de segmentada. Tá? Então, esses aparelhos, ele consegue te oferecer as reconstruções 3D. Eu estou falando somente de reconstrução, mas nós temos, além das reconstruções, os cortes, né, que nós temos a oferecer, que é o corte coronal, sagital, axial, que, consequentemente, isso aí a gente vai estar falando à frente. Tá? Então, nós temos aqui as reconstruções 3D, né? Nós temos toda essa tecnologia aplicada aos aparelhos multislice. A diferença desses aparelhos, né, multislice, onde elas estão configuradas nos canais, e, consequentemente, eu tenho certeza absoluta, né, que esses aparelhos, né, que é a geração multislice, a geração que nós estamos vivendo, né, é uma geração muito próspera, uma geração muito boa, uma geração que trouxe muito benefício para todos, para o profissional e principalmente para a sociedade. Ok?